Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa sexta-feira, 7 de fevereiro. Esse período de janela de transferências, a gente sabe que é cansativo, por diversas vezes estressante. Tanto para quem está acompanhando as notícias, quanto para quem está tentando, como é o meu caso, trazer aqui um conteúdo bacana para vocês. Isso porque as coisas mudam muito rápido. Num dia, parece que a gente vai avançar com um determinado jogador. Daqui a algumas horas sai uma informação que muda completamente o cenário. Aí no dia seguinte você tem novamente a possibilidade da negociação acontecer. E assim a gente vai. Vão passando os dias, as semanas e a gente vai tentando entender tudo o que está acontecendo. Por que eu estou falando sobre isso? Bitelo, do Dinamo de Moscou, e o Santiago Rodrigues, do New York City, que faz parte do Grupo City, inclusive. No primeiro momento, parecia que as coisas com o Bitelo iriam acontecer. O Botafogo tentou uma proposta de 10 milhões de euros, depois 13, chegou a 18, beleza, 18 a gente aceita, mas aí vem o entrave em relação à forma de pagamento. E a gente ficou um tempão nessa. Um tempão, porque os russos lá estavam irredutíveis, não quer saber de mudar de ideia, 10 milhões de euros à vista. Só que aí as coisas foram modificando. A gente foi tendo algumas alterações nessa história. Agora, a Jéssica Maldonado do GE, trazendo uma informação que o Gentili já tinha comentado na live do Fogão Net, disse que os russos aceitaram reduzir a pedida do valor de entrada, o que é muito positivo. Aí você pode pensar, pô, agora vai, hein? Agora vai. Não necessariamente, né? Porque o valor de entrada, os caras toparam reduzir quase pela metade. Pô, sensacional. De repente, aí na faixa dos 5 milhões e meio de euros, em vez dos 10. Beleza, já melhorou consideravelmente. Vamos avançar? Não é bem assim. Até porque, agora, segundo a Jéssica Maldonado, e repetindo, o Gentili já tinha comentado isso em live do Fogão Net, anteriormente, eles agora querem que o Botafogo pague tudo em 12 meses. Ou seja, os 18 milhões de euros, que dá na faixa de uns 110 milhões de reais, para mais ou para menos, dependendo, claro, da cotação do dia, tendo que serem pagos em 12 meses. Complicado, irmão. 110 milhões de reais. Saindo assim numa só temporada, digamos, difícil demais. Não tem como a gente esperar que o Botafogo faça isso. Eu até vi torcedores nas redes sociais dizendo assim, porque o Textor tá duro, porque o Botafogo não tem como, a Igor não sei o quê. Cara, é super normal no universo do futebol que uma contratação, ainda mais de altas cifras, você não pague tudo em 12 meses. É super natural que você vá conduzindo a situação do tipo, eu vou pagar uma entrada aqui de 5,5, beleza. Mas o restante a gente vai parcelar em 3 anos. No mundo do futebol, isto é normal. Porque a gente está falando de altas cifras. A gente não está falando de ir na padaria comprar um pão francês, porra. A gente não está falando de ir numa loja qualquer ou na internet e comprar uma TV de 60 polegadas. A gente não está falando desse tipo de parcelamento. Eu parcelo as compras que eu faço aqui para minha casa, de eletrônicos e tudo mais, em até 12 vezes. Viagens em até 12 vezes. Agora, nenhuma das minhas compras dá 18 milhões de euros. Então é super normal que você vá parcelar em várias temporadas. 2, 3, 4 temporadas até, dependendo. Super natural. Então, quando o Dínamo, ele diz que, beleza, a entrada 5,5, alguma coisa assim, mas o restante em 12 meses. O Dínamo só está querendo fazer uma coisa, que é dificultar a vida do Bitelo, não é do Botafogo. Porque um dirigente do conselho de administração do Dínamo, ele super elogiou o Botafogo. A postura do Botafogo em todo esse período de negociação, de tentativa de contratação do Bitelo. Só que o Bitelo
ficou no Brasil. E isso deixou os russos, meu irmão, muito irritados. Então os caras estão nessa, né? De, vamos dificultar. O que puder ser feito para dificultar, a gente vai fazer. E é o que está acontecendo. O Botafogo não desistiu totalmente dessa história. E faz certo, inclusive, quando dá uns passinhos para trás, para poder mostrar para os russos o seguinte: eu fui o único time que chegou com uma proposta de 18 milhões de euros até então. Mas não vou ficar aqui eternamente. Vou atrás de outros jogadores. E é aí que surge o nome do Santiago Rodrigues. Uruguaio, 25 anos de idade, jogador do New York City, que pertence, conforme eu disse, ao Grupo City. Anteriormente, parecia que a gente estava avançando com essa história. Aí, do nada, as coisas mudaram. Não, porque o New York City pediu lá 15 milhões de dólares e vai ficar muito difícil, porque está muito acima do que o Botafogo estava projetando. Eu mesmo aqui no canal havia dito que a contratação desse atleta, ela não sairia por menos de 10 milhões de euros. Porque é só você pegar, olha, se o Botafogo está disposto a pagar 10 milhões de euros no Rolaser, que está em baixa, mesmo que já esteja na Europa, mas ele está em baixa, um cara que está se destacando na MLS não vai sair por menos do que isso. Eu falei isso aqui no canal. Dito e feito. O que o New York City quer é acima dos 10, esses 15. Mas parecia que por conta dessa pedida, o Botafogo, que estava cogitando apresentar uma oferta por volta aí dos 8, 9 de euros, teria desistido. Só que agora as coisas parecem terem mudado. O Wellington Arruda, do Panorama Botafoguense, trouxe a informação de que o Botafogo está, sim, cogitando avançar nessa proposta. Oferecendo ali 11 milhões de euros, mais 4 na forma de bônus. Isso, sinceramente, vai gerar todo um debate interno dentro do Botafogo. Porque se o entendimento é que um atleta de 25 anos que joga na MLS não valia isso, olha, vou te falar que deve ter sido assim um debate daqueles dentro da SAF. Porque não dá para você chegar a uma proposta dessas cifras sem você realmente, argumentar e botar seus pontos ali sobre a mesa. Pô, a gente precisa desse cara por isso, por isso, por isso. Eu acredito que é um baita jogador, tá? Qualquer torcedor do Botafogo que tenha visto algum vídeo do Santiago Rodrigues, momentos, impressionante. Inclusive o mapa de calor eu mostrei aqui já no canal, muito parecido com o do Almada. Muita coisa. Seria realmente uma contratação com tudo para dar certo aqui no Brasil. Teria que ver a questão da adaptação e tudo mais, mas em termos de talento, um cara que tem muita capacidade. Tudo isso que eu acabei de falar significa dizer que o Botafogo desiste do Bitelo e vai no Santiago Rodrigues? Não necessariamente. Por quê? Primeiro porque as coisas estão mudando rápido pra caramba, né? Eu tô gravando esse vídeo, daqui a pouco pode surgir uma outra informação dizendo que o Dínamo aceitou a proposta do Bitelo. Tá uma doideira. Então esse é o primeiro ponto. As coisas estão mudando muito rápido. E em segundo lugar, a gente não pode descartar que tudo isso pode ser um blefe do Botafogo. Para que o Dínamo entenda que a oferta e a oportunidade para vender o Bitelo, que é prioridade entre os dois, o que o Botafogo realmente queria era o Bitelo. Não era o Santiago, era o Bitelo. Então pode sim ser um blefe da diretoria. Nessa questão da janela de transferências é normal isso acontecer. Para que os russos do Dínamo percebam que vai passar a janela de oportunidade. Não dá para bater martelo em relação a absolutamente nada. O fato do Botafogo, de repente, avançar com uma proposta pelo Santiago Rodrigues não significa 100% de que ele é agora o alvo principal. Porque o que o Botafogo desejava era o Bitelo. Brasileiro, 25 anos, muito bom de bola, uma capacidade de se adaptar, se readaptar ao futebol brasileiro muito mais rápido. Eu tô curiosíssimo para saber o que vai acontecer em relação a tudo isso. São os dois alvos que o Botafogo tem para fazer a reposição ao Almada. São os dois jogadores, os dois muito talentosos.
Um brasileiro, outro uruguaio, os dois com 25 anos, com um posicionamento muito parecido. Um por 18 milhões de euros, outro podendo chegar a 15 milhões de euros, segundo informação do Wellington Arruda, repetindo. Não está nada fechado, pelo contrário. Tem muita coisa ainda para acontecer nessa história e a gente vai acompanhando, tentando entender esses meandros da janela de transferências do Botafogo. A única certeza que a gente tem é que nós temos aí pela frente 21 dias, agora até menos, né? Para poder fechar as nossas contratações. Depois disso, irmão, só a partir do dia 2 a 10 de junho para poder registrar novos atletas já visando a Copa do Mundo de Clubes. Em meio a tudo isso, a expectativa pelo novo treinador. Talvez o reforço mais preponderante nesse momento inicial da temporada. E eu espero que chegue logo. Pois é. Fogão, o que você pensa sobre tudo isso? Entre Bitello e Santiago Rodrigues, tudo que você já viu, já conhece desses dois jogadores que são alvos do Botafogo, qual que seria a sua escolha se você tivesse esse poder de decisão? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre isso. Lembre-se que amanhã eu tô de volta com mais conteúdo aqui no canal. Então, ó, por hora é só, uma ótima sexta-feira. Beijo no seu coração. Fui! Valeu!